Olá, sejam bem-vindos ao canal do Professor Elias Cruz e hoje estaremos falando sobre a civilização árabe-muçulmana. A civilização árabe-muçulmana se desenvolveu na Península Arábica, extensa faixa de terra em forma de retângulo, limitada ao norte pela Palestina, a oeste pelo Mar Vermelho, a leste pelo Golfo Pérsico e ao sul pelo Mar Arábico. O clima da Península Arábica é quente e seco e seu território é formado em sua parte por estepes ou desertos com oásis esparsos, de onde se retirava água para a prática da agricultura. No século VII, a Península Arábica era habitada por povos semitas, que falavam diferentes dialetos do árabe e adotavam estilos de vida variados. No deserto viviam povos nômades, criadores de camelos, carneiros ou cabras, e tradicionalmente conhecidos como beduínos. Em torno do oásis viviam povos sedentários que praticavam a agricultura, cultivando palmeiras, plantas aromáticas como bálsamo e cereais como trigo. Havia ainda pequenos vilarejos habitados por artesãos e comerciantes que promoviam feiras com certa regularidade. Nas rotas comerciais que seguiam pelo noroeste na Península Arábica, bordejando o Mar Vermelho, surgem os dois dos mais principais centros urbanos do século VII, Meca e Atrebe. A cidade de Meca era governada por comerciantes e, há tempos, se destacava como centro religioso que recebia peregrinos vindos de diferentes partes da Arábia. Eles se dirigiam a Meca em busca da Caaba, templo religioso de formato cúbico que abrigava imagens dos vários deuses cultuados pelos árabes na época. No interior deste templo estava, e ainda está, a Pedra Negra, que os árabes diziam ter caído do céu com uma cor natural e que teria escurecido em razão dos pecados da humanidade. A Caaba, com sua valiosa Pedra Negra, era administrada por comerciantes da tribo Coraixita, na qual nasceu Maomé, o maior líder religioso da história dos povos árabes. Maomé nasceu em Meca, na Arábia Ocidental, por volta de 570, numa família humilde da tribo Coraxiita. Há poucas informações sobre os primeiros anos de vida de Maomé. Sabe-se, porém, que aos 15 anos ele passou a trabalhar como condutor de caravanas, viajando para lugares distantes como a Síria e a Palestina, e travou contato com duas das mais importantes religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo. Aos 25 anos, Maomé se casou com Khadija, uma viúva comerciante, e assumiu o comando dos seus negócios. Com o tempo, no entanto, Maomé passou a alternar os negócios com os retiros espirituais. Conta-se que, certo dia, quando tinha por volta de 40 anos, ele avistou um anjo que o convocou a tornar-se mensageiro de Deus. Afirmando a existência de um único Deus, Maomé atraiu um número crescente de seguidores. Conforme o número de muçulmanos crescia, a relação entre Maomé e os comerciantes coraixitas piorava. Eles se negavam a vê-lo como mensageiro de Deus e diziam que ele zombava de seus deuses, passando por isso a persegui-lo. Maomé decidiu então sair de Meca e fixar-se em Yatreb, um oásis situado a 300 quilômetros ao norte da Península Arábica, que, depois, passou a se chamar Medina, cidade do profeta. O ano em que ocorreu a Hégira é considerado o primeiro ano do calendário muçulmano, que foi o ano de 622 d.C. Em Medina, Maomé continuou pregando e conquistando adeptos, tanto entre a população da cidade quanto entre os beduínos do deserto, até que em 630, dizendo que Deus lutava ao lado deles, Maomé e seus seguidores marcharam sobre Meca, e lá chegando, destruíram as estátuas dos deuses locais e reservaram a Caaba à adoração de Alá. O regresso vitorioso de Maomé a Meca marcou o nascimento do Islã, palavra derivada do árabe que significa submissão total a Deus. Meca passou a ser, a partir daí, a capital da religião muçulmana. Ao falecer em 632, Maomé tinha fundado uma nova religião monoteísta e unido os árabes do deserto e das cidades em um estado árabe, de perfil teocrático. Maomé não deixou nada escrito. Após a sua morte, Abu Bakr, seu sucessor imediato,
ordenou a junção de tudo o que havia sido escrito sobre os ensinamentos de Maomé em um único livro, o Corão, também conhecido como Alcorão, que quer dizer o livro. Escrito numa linguagem muitas vezes literária, o Corão fala do caminho que conduz a Deus, origem de todo poder e bondade. Os muçulmanos creem que o Corão é a vontade de Deus revelada a Maomé por um anjo. A religião criada por Maomé é chamada Islã ou Islamismo. Já seus seguidores são chamados de islamitas, maometanos ou muçulmanos. O islamismo é uma religião relativamente simples, que se apoia em 5 pontos principais conhecidos como 5 pilares do islamismo. São estes os 5 pilares: crer que só há um Deus, Alá, e seguir os ensinamentos de Maomé, seu profeta. O outro pilar é orar 5 vezes ao dia, voltado para Meca. O outro pilar é dar aos necessitados uma ajuda proporcional aos bens que possui. Outro pilar é jejuar durante os 30 dias do Ramadã, que é o mês do jejum, em que o fiel não deve ingerir alimento nem água do nascer ao pôr do sol. E o último pilar é ir a Meca em peregrinação ao menos uma vez na vida, caso tenha recursos para isso. A morte de Maomé gerou um vazio político e religioso em um momento de grande conflito na comunidade islâmica. Depois de intensas disputas, Abu Bakr, parente de Maomé, foi eleito califa. Os 4 primeiros califas foram eleitos entre os parentes de Maomé e são considerados pela maioria dos muçulmanos como Rashidun, ou seja, os corretamente guiados. Em 661, com a morte de Ali, o 4º califa, marido de Fátima, filha de Maomé, os muçulmanos se dividiram quanto à sucessão. Para uns, somente um membro da família de Maomé poderia sucedê-lo. Para outros, isso não era necessário. A disputa terminou quando Muawiyah ibn Abi Sufyan, um governante da Síria, proclamou-se califa e foi aceito como tal. Descontentes com a vitória do califa sírio, parte dos muçulmanos formou a seita xiita, para a qual somente os parentes de Maomé podem liderar os muçulmanos. A maioria dos muçulmanos, porém, apoiou Muawiyah no cargo de califa e formou a seita sunita. No mundo atual, os muçulmanos sunitas constituem 87% da população e os xiitas 13%. O Irã e o Iraque estão entre os poucos países de maioria xiita. Com a morte de Ali, o 4º califa, o poder passou às mãos dos omíadas, que era uma importante família da cidade de Meca, cujo governo se estendeu de 661 a 750. Os omíadas conquistaram a Palestina, a Mesopotâmia e a Pérsia, a leste, o nordeste da África, a oeste, e, partindo do continente africano, conquistaram a Península Ibérica. Mas, ao tentarem expandir seus domínios em direção ao restante da Europa, foram detidos pelos guerreiros francos, liderados por Carlos Martel, na Batalha de Poitiers, em 732. Depois disso, os abássidas, partidários da seita xiita, apressaram-se e tomaram conta do califado. Durante seu longo reinado, de 751 a 1258, consolidaram o islamismo e mudaram a capital do império para Bagdá, no atual Iraque. O império, então, começou a viver o seu apogeu. Durante sua rápida expansão, o imperador islâmico apoderou-se de importantes rotas comerciais, marítimas e terrestres, que ligavam o Oriente ao Ocidente, e dessa forma, os árabes se tornaram intermediários privilegiados no comércio entre essas duas regiões. O artesanato árabe-muçulmano também era muito apreciado na Europa por sua variedade e qualidade. Algumas cidades do Império eram especializadas na produção de determinados artigos. Damasco, na Síria, era conhecida por seu tecido estampado. Bagdá, no atual Iraque, por seus vidros, joias e sedas. Marrakech, no norte da África, por seus artefatos de couro. Toledo, na Espanha, por suas espadas de ferro, entre outras. Os muçulmanos praticavam também a agricultura e, com a ajuda de engenhos hidráulicos e mecânicos destinados à irrigação do solo.
Eles introduziram na Europa o plantio de árvores frutíferas, como a laranjeira e a tâmara, hortaliças como a hortelã, temperos como o alçafrão, e cultivos comerciais de larga aceitação até então desconhecidos na Europa, como o arroz, a cana-de-açúcar e o algodão. Os muçulmanos destacaram-se também na criação de cavalos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos e vamos assim aumentar a relevância da disciplina de História em todo o cenário nacional. Valeu!